Para a palestra dessa noite, teremos como reflexão o tema dos vícios às virtudes. E quem irá contribuir com o estudo será o expositor Tiago Ramos. Tiago Ramos é profissional de enfermagem. Tiago é dotado de extrema sensibilidade e simplicidade, dedicado estudioso do espiritismo e da psicologia. Adquiriu grande capacidade de contextualizar o Evangelho sob a ótica da psicologia espírita. É um dos apresentadores do programa de rádio Bate-Papo do Bem. Seus textos reflexivos, divulgados nas redes sociais, alcançaram tanto sucesso que se tornaram o livro Afetos, Cafés e Outras Histórias. Portanto, Tiago Ramos, seja bem-vindo e boa palestra. Gente, boa noite. Satisfação para a gente poder estar aqui mais uma vez. Tendo esse tempinho, para a gente refletir um pouco sobre essas mensagens que a espiritualidade com tanto carinho nos traz. Apesar de ser um formato de palestra, e eu gosto sempre de deixar muita vontade, tá? Então, se vocês quiserem também interagir comigo, não tem problema, podem me interromper, podem perguntar alguma coisa, podem acrescentar. A gente está aqui para trocar uma ideia, nosso tempo passar rápido e a gente sair daqui com algum conhecimento que a gente realmente vai colocar em prática no nosso dia a dia. O tema, como foi falado, que nos foi proposto para que a gente falasse, dos vícios às virtudes. Então a gente vai tentar fazer aí um apanhado do que a espiritualidade tem para nos falar acerca desse tema e que pode nos ajudar. Eu acho que para início de conversa, para a gente começar a compreender esse tema vícios e virtudes e como que um vício pode depois fazer com que o espírito chegue às virtudes, primeiro a gente tem que entender uma coisa. O espírito, ele tem desejo. O corpo tem necessidades. O espírito, ele tem imperfeição moral. O corpo possui vícios. Então, os vícios são da ordem corporal, da ordem física. O espírito, ele traz defeitos morais, imperfeições morais, que depois podem se manifestar através dos vícios. Mas os vícios, eles são da ordem do corpo. Porque na caminhada evolutiva do espírito, o espírito, ele permuta um certo conhecimento com o corpo também, onde um intelectualiza o outro, o espírito intelectualiza a matéria, e a matéria também, através da nossa herança biológica, que nós conquistamos através dos milênios de estágio no instinto, o corpo nos traz um monte de coisa. O corpo nos dá um monte de coisa gratuita, que só do espírito passar por ele já é suscetível de ter aquele aprendizado. E é o corpo que nos dá isso. A gente não precisa de pedir. Só de você entrar na carne você já tem. É por isso que às vezes nós temos que fazer a nossa evolução no corpo físico. A gente tem que passar por ele. Porque a gente pode se perguntar, por que eu não posso aprender tudo no mundo espiritual? Não seria muito mais fácil? Por que eu preciso de entrar no corpo? De passar pela dor, pelo sofrimento que a carne às vezes nos impõe? Eu não poderia aprender tudo lá de lá? Não poderia fazer curso do lado de lá? Poderia. Até um certo ponto. Porque tem coisas que só o corpo nos dá. Exemplo, para isso ficar claro. Por exemplo, o corpo, ele nos protege. O corpo, ele funciona como um escudo para o espírito, onde ele protege o espírito para que, às vezes, nós tenhamos tempo para refletir, para melhorar os nossos pensamentos, para que quando o outro comece a entrar em contato com aquilo que realmente vai no meu interior, eu já esteja um pouquinho melhorzinho. Porque vocês já pensaram, se a gente andasse pelas ruas e todas as pessoas que nos olhassem, elas realmente entrassem em contato e soubessem o que a gente pensa, o que vai na nossa mente? Imagina você andando pelas ruas da cidade e tivesse um balãozinho, que nem aqueles desenhos animados, aí tem um balãozinho em cima da sua cabeça, com uma forma, pensamento, dizendo e mostrando o que realmente está passando na sua cabeça. Gente, seria uma briga atrás da outra. A gente não ia dar conta de conviver, porque a gente iria brigar uns com os outros sempre. Porque se a gente entrasse em contato com aquilo que o outro pensa. No mundo espiritual, nós entramos em contato. Mas aqui no corpo não, porque o corpo nos protege e o corpo nos dá esse tempo, esse período da encarnação para que eu possa conviver com as pessoas do meu lado. Aí sim eu passar a melhorar talvez o que eu penso sobre ela, o conceito que eu tenho sobre ela, para quando nós chegarmos no mundo espiritual,
esse meu pensamento sobre ela e esse meu sentimento sobre ela já vai estar um pouquinho melhorado. Vai chegar um momento onde a nossa humanidade vai ter, por exemplo, aparelhos que a gente vai poder captar o pensamento uns dos outros? Vai. Nós já temos exemplos disso no mundo espiritual. Né? Por exemplo, nós não temos aparelhos aqui que conseguem captar as ondas cardíacas, as ondas elétricas cardíacas, um ECG. Nós não temos aparelhos aqui que conseguem captar as ondas elétricas cerebrais, um eletroencefalograma. Temos. Nós temos equipamento no mundo espiritual que conseguem captar as ondas mentais, daquilo que você pensa, daquilo que você sente? Tem também. Aí a gente pergunta, mas por que não chegou isso aqui ainda? Porque você tem um aparelho do lado de lá, chamado psicoscópio, por exemplo, quem aí é familiarizado com as obras de André Luiz, onde você coloca um capacete na cabeça da pessoa e você sabe o que ela está pensando. Aí a gente se pergunta, mas por que isso não tem aqui? Não tem o ECG e o EEG? Por que não um psicoscópio? Eu pergunto para vocês, vocês acham que uma humanidade que ainda se digladia como nós podemos ter um aparelho desse aqui? Onde você coloca no outro e sabe o que ele está pensando? Ou seja, esse aparelho só vai chegar até a humanidade quando nós tivermos evolução suficiente para poder entrar em contato com o que o outro pensa sem nos arrepiar, sem nos magoar. Né? Porque imagina só a esposa, né? Ela espera o marido dormir, aí o marido dorme, ela vai lá, vem com o aparelho, com o psicoscópio, coloca na cabeça dele, aí acorda de manhã, emburrada, né? E o marido todo inocente, né? Não sabe de nada. E a mulher, né? Você anda pensando em mais alguém? Aí ele já vira e fala assim, não estou pensando em mais ninguém, meu bem, você é a minha musa. Né? E vai ter divórcio, vai ter separação, vai ter briga. Então, para nos resguardar, nós vamos com calma. Isso é o corpo que dá. Ele nos protege. Por exemplo, todo mundo aqui 5 horas da manhã, sem você pedir, você não precisa de pedir. Todo dia, 5 horas da manhã, você é bombardeado com uma carga de adrenalina e noradrenalina no seu corpo, que vai te ajudar a despertar. Isso é o corpo que te dá. Foi a evolução que te deu isso. Chega à noite agora, ó, na hora que a gente chegar em casa, apagar as luzes, vai começar a liberar melatonina. Não é você que dá ordem consciente para isso acontecer. É a herança biológica que fez isso para você. Então, te induz ao sono. O nosso corpo ele faz isso por nós. Então nós criamos também um outro mecanismo de gratificação para o espírito, onde o espírito ele tem que ter um retorno daquilo que ele faz. Isso no corpo, porque no mundo espiritual, nós vamos chegar ainda na fase de fazer caridade sem esperar nada em troca? Vamos. Nós vamos chegar na fase ainda de fazer o bem para o outro sem pensar que o outro me dê alguma coisa em troca? Vamos. Mas nós ainda não estamos nessa fase. Então, o corpo tem que nos dar uma gratificação por algo que a gente faz, por um comportamento, que é para me demonstrar que eu estou no caminho certo, porque eu vou ter prazer. Então, nós chamamos isso de sistema de recompensa. Está no seu cérebro, está no seu sistema límbico, você faz uma ação, um comportamento que te faz bem, automaticamente seu corpo descarrega um monte de endorfinas, dopamina, serotonina, e você possui prazer, e você sente prazer. Isso o corpo te deu. Aqui é que está a questão. Felicidade, hoje nós já sabemos, temos pesquisa para isso. Caridade, ativa o sistema de recompensa? Ativa. Você fazer o bem, ver alegria, ver um sorriso no outro, ativa seu sistema de recompensa? Ativa. Também ativa. Sentir felicidade, lógico, já é por um efeito porque seu sistema de recompensa está ativado. A questão é, a nossa felicidade, a felicidade genuína que os espíritos vêm trazer para nós ainda estamos longe de conquistá-la. É por isso que a gente precisa de ativar o sistema de recompensa com outras coisas e não apenas com essa felicidade genuína, porque ela dá trabalho. Gente, ser feliz dá trabalho. Muito. Porque você pega o livro dos Espíritos e eles falam assim, a felicidade genuína da Terra, ela está sujeita a 2 condições. 2 condições. E aí agora a gente vai entender por que nós não somos felizes. Nós vamos entender por que não somos felizes. Primeira condição, ter apenas a posse do necessário. É a primeira condição para ser feliz. Posse do necessário. Eu pergunto para vocês, quem aqui tem só a posse do necessário? Tem alguém aqui que só tem a posse do necessário? Se tiver, conversa comigo depois, eu trabalho num CAPS, tá? A gente interna. Porque nós não temos apenas a posse do necessário. Se alguém falar que tem, eu só vou fazer uma pergunta.
Quantas camisas, roupas, vestidos você tem no seu guarda-roupa? Só essa. Não precisa de mais nada. Então, o primeiro ponto da felicidade genuína, a gente já está fora. A gente já está fora. Segundo ponto, consciência tranquila. Nós temos consciência tranquila? Estamos difícil, ainda estamos longe de ter consciência tranquila. Porque ter consciência tranquila, meu amigo, dá trabalho. Dá trabalho, porque quanto mais conhecimento você angaria, mais a sua consciência te impele a trabalhar para o outro. E você faz tudo que a sua consciência te impele. O Emmanuel tem uma frase que ele diz assim: competência dilatada, mais responsabilidade. Então, à medida que a gente vai angariando conhecimento, a nossa competência vai se dilatando, aumenta a nossa responsabilidade perante a vida. Ser feliz exige coragem. Exige que você não tenha medo de levar cacetada. Exige que você não tenha medo de levar pedrada. Né? Eu gosto de contar história, então eu saio nessas casas espíritas, todas aí contando história. Às vezes a gente repete muito a história, mas vá lá, né? Faz parte. Trabalho num CAPS, sou enfermeiro, como foi falado. Centro de Atenção Psicossocial, mesma coisa de Sersan. Sou da saúde mental. Estava chegando para trabalhar, né, na minha cidade, minha segunda cidade agora, né, do coração, lá em Carmo do Cajuru. Chegando para trabalhar, tinha um estabelecimento perto, era um açougue, e eu passando com a minha moto, de repente aquela algazarra na rua, todo mundo naquela bagunça, aquela gritaria, e vai morrer, e eu não estou entendendo, e eu passo de moto, eu pensei, vou ter que parar para ver. Vi uma pessoa só lá meio que surtada, pensei sim, vou ter que parar, porque depois de qualquer maneira vai para mim lá no CAPS mesmo, então de qualquer maneira a gente já vai lá e atende. Parei a moto, fui lá. Na hora que eu cheguei, tinha um PSF assim perto, os enfermeiros de lá já me conheciam, né, sabe que eu sou da saúde mental. Na hora que eles me viram, eles falavam assim, graças a Deus, o Thiago chegou. Aí eu já olhei para aqui, já comecei a ficar contrariado, né? Já comecei a ficar meio ressabiado. Cheguei e olhei, o que está acontecendo? É lá, o açougueiro aqui surtou. Surtou e falou que vai matar uns 2 e depois vai suicidar. E eu olhei para o açougueiro, a peixeira na mão. Ia com a peixeira na mão, ia passar no chão, e as faíscas subia, e foi me dando vontade de voltar para minha moto, sair correndo. Eu pensei, agora já parei e vou ter que ir lá. Né? Virei para eles e falei assim, a família já conversou? A família já conversou, já tentaram já. Foi pior, porque o conflito central dele está com um familiar. Nossa. Então, se a família já tentou, agora é com a gente. Né? Somos os profissionais, então vamos lá conversar. Fui conversar com o homem sentado lá dentro do açougue, com a peixeira na mão, e eu olhando para a vitrine, e eu dei um passinho, dei mais um passinho e olhando para a vitrine. Fiquei mais ou menos uns 2 metros dele, esse rapaz levantou com a peixeira e veio para o meu lado e falou assim, mas rapaz, você não sabe com quem que você está mexendo, se você der mais um passo, eu te enfio essa peixeira. Aí eu, não, meu amigo, fica tranquilo, eu só estou olhando aqui a vitrine, está tudo beleza, eu só estou olhando a carne aqui, porque eu sou seu freguês, eu vou comprar a carne. Aí ele resmungou alguma coisa lá, sentou de novo. Aí eu olhando para a vitrine e controlando ele aqui na visão periférica, né? E dando um passinho, e mais um passinho devagarinho. De repente eu fico mais ou menos 1 metro dele, ele pega a peixeira de novo, levanta, rapaz, mais um passo e eu te enfio essa peixeira. E eu virei para ele e falei assim, meu amigo, calma, só estou olhando aqui a vitrine, tá? É porque eu sou seu freguês, eu vou comprar sua carne, tá tudo tranquilo. Aí ele virou para mim e falou assim, ô meu filho, você é doido ou o quê? Né? Você é doido ou o quê? Eu estou aqui querendo matar uns 2, depois suicidar, e você está querendo comprar carne? Aí eu virei para ele e falei assim, uai, mas nem reparei que você estava querendo matar uns 2, né? Nem reparei que você está querendo suicidar, o que está acontecendo? Aí lá, essa vida, difícil demais, que não sei o que tem, e começou a reclamar. Aí eu, conta, meu irmão, conta, pode falar. Aí ele, por que ninguém dá atenção, sentou, porque eu não sei o que tem, começou a chorar. Na hora que começou a chorar, baixou a cabeça, eu fui até ele, peguei na mão dele, meu amigo, está todo mundo sofrendo aqui, está todo mundo sofrendo, calma, a gente está aqui para te ajudar. Aí ele levantou a cabeça, vocês me ajudam mesmo? Ajuda. Como que vocês vão me ajudar? Vamos lá para um atendimento, tomar um remédio? Vamos. Levantou e foi, tranquilo. Levantou e foi, tranquilo. Imagina se eu não parasse, ou se eu tivesse medo de uma peixeira, de alguém que estava surtado e fosse embora. E de repente, no outro dia, eu lesse o jornal e estava escrito assim, açougueiro mata 2 e depois suicida. Como é que eu vivo depois? Como é que a minha consciência fica? Ter consciência tranquila exige coragem. É por isso que nós não somos felizes. Porque um desses atos aí, de vez em quando, a gente ainda tem. Mas fazer isso todos os dias, você passa na rua, você vê um morador de rua, a sua consciência logo já te alerta. Você faz alguma coisa? Porque se você não fizer, a sua consciência vai te pegar. A sua consciência vai te pegar. Então, é difícil ser feliz aqui. É difícil ativar o nosso sistema de recompensa através dessa felicidade genuína.
Né? Porque nós sempre colocamos a felicidade onde a gente não se encontra. Tem um pensador que ele fala assim, o ser, ele deseja estar onde a felicidade se encontra, mas infelizmente e paradoxalmente ele coloca a felicidade onde ele não está. Então nós colocamos ela onde nós não estamos. Então a gente fala assim, não, porque no dia, né, que eu formar na faculdade, aí eu vou ser feliz. Porque eu sempre coloco ela onde eu não estou. Eu coloco ela num local geográfico até onde eu não estou. Não, porque no dia que eu conquistar a minha casa, beleza, vou ser feliz. Não, porque no dia que isso acontecer, aí sim eu vou ser feliz. Não, meu amigo, não vai. Tem gente que nessa comete o cúmulo, isso, eu acho que essas pessoas realmente precisamos interná-las, né? Tem gente que comete o cúmulo de virar e falar assim, no dia que eu casar, eu vou ser feliz. Gente, não. Vocês contam ou eu conto? Né? Não dá. Né? Então, às vezes, a gente faz isso com a felicidade, porque ela é complicada, ela exige esforço. Exige esforço para tê-la. Como nós não queremos ter esse esforço, nós começamos a ter vias artificiais para chegar nesse prazer. Ativar o nosso sistema de recompensa. Só que quando a gente usa essa via artificial, não há um preparo orgânico. Não há um preparo espiritual. É um prazer que é superficial, porque ele não foi trabalhado para isso. Ele não é meritório. E se ele não tem mérito, ele vai te levar depois, automaticamente, numa infelicidade. Então, na hora que o camarada vai lá e pega uma substância, né, lembrando, o tema é dos vícios às virtudes. Então, o camarada vai pegar uma substância química e ele vai utilizar. Por quê? Porque ele não quer ter o preparo do prazer e da felicidade. Ele quer ter o prazer a todo custo. Porque dá trabalho ser feliz. Então, ele quer ter o prazer. É só isso que ele quer. Então ele vai lá, usa uma substância, ele cheira uma cocaína, ele fuma um crack, ele fuma uma maconha, ele usa um álcool, ele vai fazer compra, ele, né, vai para a compulsão alimentar e várias outras questões para ter uma descarga de dopamina no seu cérebro, ativar seu sistema de recompensa, só que ele não trabalhou para isso. Ele quer ter um prazer instantâneo. Daí o corpo cobra caro. Por que o corpo cobra caro? Porque da mesma forma que você tem um pico de neurotransmissores bacana, da mesma hora você tem uma depressão deles, e eles vão lá embaixo. E na hora que tem uma depressão, você entra em depressão. Aí na hora que o camarada que tem um vício, ele entra em depressão pela falta, ele vai ter sempre que manter o comportamento, sempre ter que manter cada vez mais, para não sair, aliás, na verdade, para sair da tristeza, para sair da depressão. Aquilo que no início gerava prazer, agora ele faz para sair da angústia. Então, nós corremos atrás, sempre, de ter experiências que nos conectam com o outro. O camarada que vai usar uma droga, ele está querendo se conectar com alguém. Então, você pega experiências religiosas, você pega o êxtase espiritual. Vai ver todas as experiências de êxtases espirituais que nós temos na história. Todos eles, os espíritos que falam, que tiveram, eles falam assim, é uma experiência impressionante. É como se eu e o outro fosse um. É como se eu me fundisse ao outro e o outro se fundisse a mim. Eu olhei para a árvore, um estado profundo de meditação. Eu olhei para a árvore, é como se a seiva da árvore corresse em mim. Cara, isso é um sentimento cósmico. É tão bacana de sentir. Vai ver as experiências dos estáticos. Experiência religiosa, ele preparou para isso. Ele teve esforço, existência após existência para chegar lá. Só que o camarada não quer ter esse esforço, aí ele vai usar cocaína, aí ele vai usar crack, aí ele vai usar LSD. Vamos ler sobre as experiências de um camarada chamado Stanislav Grof, médico psiquiatra, fez pesquisas em Harvard e na Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. E ele fazia isso dentro de faculdade, tá, gente? Década de 60, 70, fazia experiências com LSD. Ele chamou de mente holotrópica, ou sentimento cósmico. Por quê? Porque a pessoa tinha experiência com a droga, ela é como se ela diluísse no todo. É como se ela tivesse uma experiência religiosa, mas sem estar preparada para isso. Na hora que o efeito passa, ela vai para a depressão. Você quer ter paz interior. Todo mundo quer ter paz interior. Só que você não tem paciência para chegar lá na paz interior. Né? Você repete aquele meme, né? Já viu aquele meme que você para, né? Vou chegar na paz interior, você medita. Aí passa 5 segundos, está demorando. Está demorando demais, vem logo, paz interior. Então nós queremos ter paz interior, só que a gente não quer ter o preparo para isso. Aí o camarada vai lá e fuma maconha.
Aí ele fuma maconha. Nó, velho. Que experiência. Que bacana. Olha que tranquilidade. Porque ele quer ter a paz interior. Só que ele quer ter ela de uma forma instantânea. Ele quer ter ela de uma forma fácil. Ele não quer ter o esforço dela. E justamente porque a gente quer pular o esforço, nós entramos em realidades paralelas. Nós entramos em realidades virtuais, justamente porque a realidade aqui, ela é pesada, ela é angustiante. E eu não quero lidar com ela. Eu não quero lidar com ela. Freud falava assim, ninguém consegue, é impossível encarar a realidade todo o tempo. Por isso precisamos de mecanismos de fuga. Freud, é impossível encarar a realidade a todo tempo. Por isso precisamos de mecanismos de fuga. O que é coadunado, por exemplo, com o nosso conceito de vício. O nosso conceito de vício é comportamento do qual eu não posso dominar. Será que a gente não pode dominar? Será mesmo que a gente não pode dominar? Aí você vai pegar o livro dos Espíritos, os Espíritos não concordam muito com essa fala, né, que a gente não pode dominar. Então você vai pegar o livro dos Espíritos, na pergunta 465, na pergunta 645, o Kardec pergunta assim, quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Quase irresistível? Aí os Espíritos respondem assim, arrastamento, sim. Irresistível, não. Porque se eles concordam e falam que é irresistível, é como se eles concordassem com Freud. É como se eles virassem e falassem assim, meu amigo, não adianta o que você faça. Você vai ter um mecanismo de fuga. Não adianta você tentar não ter. Você vai cair no vício. Mas eles falam, é um arrastamento, mas não é irresistível. As primeiras experiências com dependência química que nós temos, essa década de 60, 70, todas elas vêm dizer que a dependência é um arrastamento irresistível. Inevitavelmente nós vamos para a dependência. Nós temos uma pesquisa famosa, no meio da psicologia comportamental, onde um camarada, ele pega um rato, coloca numa gaiola, numa tigela água com cocaína, na outra tigela só água. O que acontecia com os ratos? Água com cocaína, lógico, viciados, ficavam dependentes. Um rato numa gaiola. Daí, passou-se o tempo, veio um outro psicólogo chamado Bruce Alexander, ele foi repetir esse experimento, só que ele falou assim, vamos fazer diferente? Ao invés da gente colocar um rato numa gaiola, apenas água de cá e água com cocaína de cá, vamos colocar alguns incrementos? Vamos. Aí ele fez um parque para os ratos, colocou ali algumas bolas coloridas, alguns túneis, colocou uma água para ele brincar, uma rodinha gigante para ele correr, fez de tudo e colocou também outros ratos para ele interagir. Além disso tudo, a aguinha com cocaína e a outra água sem cocaína. Nenhum rato se tornou dependente. Nenhum se tornou dependente. Aí, na conclusão da pesquisa dele, ele vem dizer o seguinte, o problema é a gaiola. O que ele quis dizer, falar que o problema é a gaiola? O problema são as gaiolas que nós vivemos, enclausurados em nós mesmos, embotados. A gente não vê outros mecanismos de alegria, de satisfação. A gente fica fixado, às vezes, num ponto só. Então, se você não tem outras coisas que te diverte, se você não tem outras ações, como leituras, assistir um filme, ir num teatro, fazer alguma coisa que te gere essa sensação de prazer, você vai, sim, cair num vício. Você vai sim cair no vício, mas quando você interage, principalmente, a variável que mais fez diferença, quando ele introduziu outros ratos dentro lá desse parque. Por quê? Porque a interação humana, ela me previne de ter que buscar prazer e alegria nos vícios. Então você pega as pesquisas atuais hoje, quase todas elas dizem a mesma coisa. A dependência, o comportamento de dependência, ele é deflagrado na primeira infância. Na primeira infância. Onde a criança que não se sente cuidada, acolhida, carinhosamente tratada, ela imprime no seu cérebro uma deficiência da síntese de endorfina, serotonina e dopamina, e ela vai tentar buscar isso de todas as outras formas depois. Hoje nós temos as experiências que vêm falar de podas neurais, que acontecem aos 2 anos e aos 11 anos, que vêm corroborar isso. Então nós temos um psiquiatra famoso, chamado Gabor Maté, e ele é incisivo, peremptório, quando ele nos afirma o seguinte, ele fala assim, o comportamento de dependência é calcado
na privação afetiva. Quando eu sou privado afetivamente, eu tenho que buscar recompensas. E às vezes eu vou buscar essa recompensa através de prazer instantâneo. Prazer rápido. Prazer que eu não me preparei para obtê-lo. Então você, né, lógico que isso não é assim, tá, gente? Pau, pau, pedra, pedra, mas é só para ilustrar. Às vezes o camarada vai ter um comportamento, ele vai cair numa dependência de compulsão alimentar, por exemplo, porque ele não tem uma amizade carinhosa para conversar. Às vezes ele vai cair numa dependência da maconha, por exemplo, porque ele não tem um amor que asserene e tranquilize o seu coração. Então ele quer buscar isso de forma artificial. Às vezes ele se torna um dependente em crack e cocaína, né, que são as mais eufóricas. Ele cai nessa dependência por falta de uma família acolhedora que o ouve. Só. Uma família acolhedora que o ouve. Um comportamento na infância. Nós determinamos como vai ser um comportamento durante a vida toda. Durante a existência toda. Freud tem uma frase bacana, que ele fala assim, onde quer que um cientista passe, com certeza um poeta já passou por ali antes. É interessante, porque ele vem falar o seguinte, a ciência ela sempre corre atrás de tentar provar aquilo que os poetas, os artistas, os músicos, já nos mostraram de outras formas, né, mais belas. Então, hoje a nossa ciência está provando uma coisa que os artistas já nos demonstraram. Você pega Renato Russo, década de 90, você vai ler uma letrinha dele onde ele escreve assim, parece cocaína, mas é só tristeza. Só parece cocaína, mas é tristeza. É o nosso mentor do nosso lado, vendo o nosso comportamento viciado e falando assim, nossa, olha, parece cocaína, mas é só tristeza, coitado, que angústia. Nossa, que angústia que está vivendo. Nós, quando a gente olha para um dependente, nós emitimos um olhar de julgamento moral. E a gente olha para alguém que está passando por uma situação dessa, e a gente olha, nossa, mas olha, você vê, usuário, cresceu comigo esse menino, e olha aqui o que se tornou, né? Maconheiro, craqueiro, que não sei o que tem, e nós temos um julgamento moral. Os espíritos que caminham conosco, principalmente os nossos mentores, quando eles olham esse comportamento, seja ele qual for, tá? O vício, ele se apresenta de diversas formas, eles olham para esse comportamento e falam assim, não, vai repetir de novo. Vai repetir mais uma existência. É só mais uma existência que eu estou repetindo um ato que eu já fiz ele inúmeras vezes. Então ele só fala assim, não, que pena. 50 anos perdido, hein, só. Na próxima. Quem sabe na próxima. É só o que eles fazem. E nós ficamos com julgamento moral. E eles olham com um olhar de compaixão. Gente, Roma antiga, vocês acham aqui que nós não passamos já em todos os vícios? Todos nós aqui já fomos viciados em todos os vícios que a gente pode pensar. Todos nós aqui. Porque fomos nós que passamos lá. Fomos nós que passamos na Grécia Antiga. Fomos nós que passamos na Roma Idade Média. Fomos nós que passamos lá. Viciado em sexo. Vocês acham que nós nunca fomos viciados em sexo? Viciado em substância que vem para aliviar a dor e o sofrimento que eu estou passando. Vocês acham que nós nunca fomos viciados em substâncias que nos tirem a angústia? Lógico que já fomos. Muitas vezes. Muitas vezes. E hoje, na hora que os espíritos veem a gente indo de novo para o comportamento, eles falam, não, achei que dessa vez ia dar. Mais uma, vai perder mais uma. Mas tá bom. Na próxima ele emenda. Então Renato Russo vem e diz, parece cocaína, mas é só tristeza. Aí depois, né, vem passando a música, no refrão ele fala assim, dissestes que se tua voz tivesse força igual, olha a dor que sente, olha a letra, se a tua voz tivesse força igual à dor que você sente, ou seja, se a dor que você está sentindo, você tivesse uma voz igual a ela, você acordaria não só a sua casa, mas a vizinhança inteira. O que ele está querendo dizer? Que a gente não ouve. A gente não conhece as pessoas dentro de casa. Na hora que a gente fica sabendo, nossa, viciado. Uai, e de onde que surgiu esse vício? Será que não foi a falta de afeto? E que eu não percebi? Dentro de casa? Então a gente não acorda a família. Olha que música bacana, né? Olha que letra interessante. A gente não acorda. O outro está gritando do nosso lado, querendo afeto, querendo carinho,
querendo ser abraçado, querendo ser beijado, querendo que alguém vire para ele e fale, eu te amo, e a gente simplesmente passa ao lado, né? A gente fica aqui no celular, a mãe ou o pai, a criança chega da escola, WhatsApp, foi bom na escola hoje, filho? E como é que foi lá? Tranquilo? Depois você me conta. Porque você não tem uma coisa que os filósofos chamaram de mirada apreciativa. O que é a mirada apreciativa? É quando você olha para alguém com ternura, querendo saber o que essa pessoa tem para te falar. Isso é uma mirada apreciativa. Todos nós precisamos de miradas apreciativas. Na hora que a criança chega, você larga tudo e olha no olho dela e fala assim, vem cá, senta aqui, me conta como é que está sendo seu dia. E você olha para ela, isso é uma mirada apreciativa. Ela nossa, quer saber de mim? Quer saber o que eu estou fazendo lá na escola? Isso é mirada apreciativa. A namorada chega, o namorado chega, a esposa, o esposo, dê uma mirada apreciativa. Senta aqui, bem, senta aqui, me conta como é que está sendo seu dia. Mirada apreciativa. O outro se sente importante. E a gente tem que começar a entender que esses comportamentos vão sendo dados na infância, porque nós vamos repetindo aquilo que a gente vê. Só isso. A educação se dá assim, nós repetimos o que vemos. Então você pega os dados de alcoolismo. 58% dos alcoólatras, homens, tomaram o primeiro gole dentro de casa. Os pais oferecendo. 67% das mulheres alcoólatras tomaram o primeiro gole em casa. Os pais oferecendo. E a gente acha bonitinho, né? Copinho de cerveja, copinho de água, olha só, vamos ver qual que ele vai, né? Aí a criança vai na cerveja. E a gente acha bonito, e a gente ri, e a gente conta para todo mundo. Eles observam e eles repetem o que eles veem, porque o ser humano é assim, nós aprendemos com aquilo que a gente vê. Eu gosto de contar um caso para ilustrar isso, né? Muita gente já ouviu, mas a Copa do Mundo, né? 2018, Rússia, estava lá, um mexicano, aí de repente ele começou a ver uma briga de dois russos brigando, e o mexicano tentou apartar a briga. Aí na Rússia acontece o seguinte, a fala deles, né, o final das palavras, o sufixo, geralmente fala algo sobre o prefixo. Então, por exemplo, a terminação ev, ov, ski, né, Gorbachev, Mendeleev, Dostoiévski, essas terminações falam algo sobre o prefixo. Então, por exemplo, a terminação ski, né, Tchaikovsky, significa de alguém que é oriundo de uma região. Então, exemplo, você pega Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski. O que significa? Fyodor, que é oriundo de uma região chamada Dostoievo. Pronto, isso é Dostoiévski, que ele é oriundo da região chamada Dostoievo. Cada uma tem um significado. E o mexicano estava lá na Copa, na Rússia, e ele ouvindo aquilo, né, toda hora ele ouvindo aquilo, e os dois russos começaram a brigar. E os dois russos brigando, e o mexicano chegou, tranquilo, né, tranquilo. E nada do pessoal parar de brigar. E os dois russos brigando. Aí, de repente, ele falou assim, ele não viu, gente, ele não percebe, que é o inconsciente que derrama. Aí ele virou e falou assim, Tranquilovsky, achando que eles iam entender, né? Eles não entenderam nada e continuaram a brigar. Mas por quê? É o inconsciente que derrama. A pessoa não percebe. O comportamento é assim que funciona. Nós repetimos aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente observa. Então, está no momento de nós, pais, principalmente nesse momento, né, dessa geração que a gente está vivendo, de pegar os meninos no colo. Mirada apreciativa. Lembra só desse termo. Se no final dessa palestra você lembrar só desse termo, está bacana. Mirada apreciativa. As pessoas precisam disso, do nosso lado. Então, esse conceito de vício, que é um comportamento que eu não domino, os espíritos não aceitam. Eles não coadunam com isso. Certo? Eu, por exemplo, gosto mais do conceito de Spinoza, de vício, que ele fala assim, é uma submissão a uma paixão. É uma submissão, mas tem alguém que se submete, que é o espírito, é ele que decide. Então, devido à sua imperfeição moral, ele se submete a uma paixão, ele se deixa governar por uma causa externa, é o que Spinoza vem falar do vício. Ele deixa-se governar por uma causa externa. E esse que se deixa governar por uma causa externa, é aquele ser que ele não quer se responsabilizar. Quando eu começo a me deixar me governar por uma causa externa, é porque eu não quero me responsabilizar na vida. Kant falava assim, é tão bom não estar emancipado, é tão bom não estar emancipado. Por quê? Porque tem alguém para decidir para mim. Tem alguém que eu posso colocar a culpa depois.
Tem alguém que eu posso jogar a responsabilidade da minha infelicidade? Então, às vezes, nós gostamos dessa posição. Só que essa posição é do orgulhoso. Porque o orgulhoso, como ele não admite que ele erra, quando alguma coisa errada acontece com ele sempre joga a culpa no outro. E o orgulho e o egoísmo, dizem-nos os espíritos, são os dois defeitos da alma que geram todos os vícios. Todos os vícios. Os espíritos vêm dizer assim para a gente, respondendo uma pergunta de Kardec, também, eles falam assim: com efeito, se observarmos o resultado de todos os vícios, todos, e mesmo dos simples defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento de caridade, porque todos nascem do egoísmo e do orgulho, que são sua negação. Depois, na pergunta 913, Kardec faz a seguinte questão: entre os vícios, qual o que podemos considerar o mais radical? Qual o vício mais radical? Aí os espíritos respondem assim: já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não os atacardes pela raiz. Enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Então, a imperfeição da alma que leva num vício social. Alcoolismo, tabagismo, toxicomania, gulodice, mais recentemente, dependência digital. Dependência digital. Quantos de nós aqui às vezes está coçando para ir lá no celular? E olhar se chegou uma notificação. Sabe por que a gente gosta? Porque na hora que você vê uma notificação no seu celular, pesquisa já, tá, gente? Neurociência. Ativa o quê? Sistema de recompensa. Que é também uma área responsável pelo orgasmo sexual. Só isso. Então você recebe uma notificação, é como se você tivesse pequenos orgasmos. Porque cerebralmente é isso que ativa no seu biológico. É por isso que a gente gosta tanto. Dependência digital. Nós começamos a entender que de 2007 para cá, os jovens passaram a sair menos de casa, a fazer menos sexo, a ter menos interação. De 2007 para cá. Aí eles relacionaram com o quê? Em 2007 nós tivemos a criação de uma coisinha chamada smartphone. Então depois que nós criamos os smartphones, nós passamos a ficar egoisticamente no nosso mundinho. Egoisticamente no nosso mundinho. Dependência digital. Quer saber se você tem dependência digital? Fácil, fácil. Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? É um sintoma. Quando você acorda à noite, para ir no banheiro, tomar uma água, você vai no celular, olhar se tem notificação? É um sintoma. Você não consegue ficar parado num ponto de ônibus, seja onde for, esperando alguém, sem ir para o celular e ficar passando a timeline, sem estar vendo nada? É um sintoma. Você já se pegou ficando 10 minutos olhando stories de pessoas que você nem conhece, deixando de fazer alguma coisa que você precisava de fazer? É um outro sintoma. Dependência digital. Hoje tem até nome, a gente chama isso de nomofobia, no mobile fobia, que é o medo de ficar sem o celular. Pessoas, Reino Unido, 58% das pessoas no Reino Unido declaram ter nomofobia, e quando estão longe do seu aparelho celular, tem irritação, sudorese, pensamentos obsessivos, taquicardia, taquipneia, que são sintomas que assemelham a uma síndrome do pânico. Sintomas que se assemelham a uma síndrome do pânico. Então, nós estamos assim, dependência digital. A gente não olha mais no olho. Então, a mirada apreciativa vai ficando cada vez mais para trás. Porque egoisticamente, porque o egoísmo é a raiz desses vícios. E por que o egoísmo é a raiz dos vícios? Vamos lá entender. O Emmanuel tem uma página belíssima, onde ele fala assim, examina a própria aflição. Aí ele vem trazendo várias imperfeições da alma e trazendo o sofrimento que ela acarreta. Aí quando ele vai falar do egoísmo, ele fala assim, a aflição do egoísmo é a egolatria. A aflição do egoísmo é a egolatria. Sabe por que nós sofremos? Porque o egoísmo no seu início, ele teve o seu momento. Por causa do instinto de conservação, nós precisávamos ser egoístas lá no início da nossa caminhada. Que era para a gente vingar aqui. Só que chega num determinado momento que você não precisa mais ser egoísta. Você não precisa mais. Certo? Então, o que acontece? Esse egoísmo que me leva à egolatria, por que ele sofre e vai chegar num vício? Porque o ególatra, o ego dele tem que ser idolatrado. Imagina uma pessoa
que acha que onde que ela estiver, o ego dela tem que ser idolatrado. Gente, essa pessoa sofre. Vai por mim, sofre. Se você vê um egoísta, dá nele um beijo. Faz um favor, dá nele um abraço. Fala que você ama ele. Está numa carência. Está numa carência, sofre internamente. Porque ele acha que ele tem que ser sempre reverenciado. Então ele entra num lugar que as pessoas não olham para ele, não cumprimentam, sofreu, sofre. Ele vai fazer um trabalho na faculdade, um trabalho que foi muito bem avaliado, não tem o dedo dele nele, sofre. Sofre. Porque o ego dele é que tem que ser reverenciado. Se alguma coisa não tem a participação dele, ele sofre. Então aí é que está, como sair desse sofrimento? Eu costumo dizer, isso é interessante e é bacana, que é fácil demais você deixar de sofrer. Gente, é fácil demais deixar de sofrer nessa vida. É só você tirar a imperfeição. Os espíritos falam assim, o Kardec fala assim no céu e inferno, o sofrimento é inerente à imperfeição apresentada. É por isso que aquele que tem 10 imperfeições, ele sofre mais do que aquele que tem 3 ou 4. Matemática simples. Aquele que é ciumento, avarento, guloso, egoísta, orgulhoso, ele sofre mais do que aquele que é apenas egoísta e orgulhoso. É lógico. Porque cada imperfeição traz um sofrimento. Então, por exemplo, você está sofrendo porque você foi abandonado. Você está sofrendo porque você foi abandonado, você foi preterido. Alguém não quis você. Você está sofrendo por isso. Dói, não dói? Quer deixar de sofrer? Deixa de ser orgulhoso. Passa na hora. Gente, é tirar com a mão. É tirar com a mão, passa na hora. Porque o orgulhoso é que acha que não pode sofrer. É o orgulhoso que acha que não pode ser abandonado. É o orgulhoso que acha que as pessoas é que tem que, não é, sempre dar atenção para ele. Então, quando ele é abandonado, ele sofre. Então, quer deixar de sofrer? Deixa de ser orgulhoso. Você está sofrendo porque você foi exposto. Não é? Você passou por uma vergonha. Você foi humilhado. Você está sofrendo por isso. Nossa, que dor. Está sofrendo por isso? Quer deixar de sofrer? É simples. Deixa de ser vaidoso. Passa na hora. Deixa de ser vaidoso, mas passa na hora. Eu passei por uma experiência tão interessante, há umas 3 semanas atrás, mas foi muito bacana, porque eu costumo dizer isso nas palestras, né? Quer deixar de sofrer por isso? Deixa disso. E é uma beleza, né? Falar é uma beleza. Falar é fácil demais da conta. Daí eu fui fazer uma apresentação na UFSJ, né? Teve um simpósio de cuidados paliativos. Aí eu fui convidado para fazer um momento cultural. Né, falar alguma coisa, fazer um poema sobre cuidados paliativos. Né, o enfermeiro, o Alexandre Ernesto, hoje está se tornando uma referência em cuidado paliativo, ele me convidou, beleza, vamos fazer o momento cultural. Primeiro dia, o auditório lotado, eu fiz o poema, Gema, que poema, ficou até bacana, sabe, ficou até bonitinho o poema, ficou bom. Fiz aquele poema com todo carinho, tal, o poema todo decorado, todo aqui na cabeça, todo decorado. Cheguei na frente do pessoal, lotado. Porque quando é palestra, gente, vou contar um segredo para vocês. Quando é palestra, se você esquece o que você vai falar, não tem problema. Você joga aqui uma pergunta, você inventa outra coisa, ninguém nem percebe. Agora, como era um poema, tinha rimas, né, tinha métrica, tinha tudo bonitinho, perfeitinho. Como é que você inventa? Não tem jeito de inventar. Aí eu fui falar, eu falei 4 versos. O 4 primeiros versos, branco, branco. Eu olhei para aquele povão me olhando, branco. Não lembrava de nada. Eu pensei assim, por mais que eu invente, vai sair fora, mas eu vou inventar uns 2 versos, depois volta, né? Depois pensei. Inventei uns 2 versos, quem disse que voltou? Gente, branco, geral. E eu olhei para aquele povo, e o povo olhando para mim, aí eu fiz uma piadinha, né? É o que saiu na hora, fiz uma piadinha nervosa, o povo riu de nervoso também. O povo deu uma risada de nervoso, tirei. Aliás, eu não sabia o que eu fazia, né? E aquele povão olhando. Eu pensei, na hora, eu juro que eu pensei em fingir desmaio. Sabe? Eu vou fingir desmaio, eu vou cair aqui. Mas todo mundo que estava lá era enfermeiro, farmacêutico, médico. Eu falei, não vai dar certo esse negócio. Aí eu falei, não vou poder fingir desmaio. Aí tirei a colinha do bolso, tinha, lógico, carregando a colinha. Tirei a colinha, li o poema. Tranquilo. Li todo o poema, beleza. Acabou o poema, sentei. Aí na hora que você vai sentar, a sensação de derrota, lógico. Sensação de derrota. Nossa, que pena. Que poderia ter ficado bem melhor, que pena. Então, sensação de derrota. Fui para casa sexta-feira, aquilo não saía da minha cabeça. Voltava a cena, sabe quando dá até uma fincada? Aí dava que a fincada, que vergonha. Que vergonha. Dormi pensando naquilo. Sábado de manhã, eu penso que já esqueci, vou tomar café, primeiro pensamento que vem,
Eu lá passando vergonha na frente de todo mundo. E vem o pensamento, e eu passei sábado o dia inteiro com esse pensamento. O dia inteiro com esse pensamento. E sofrendo por causa dele. Aí me veio essa lembrança. Aí, uai, Tiago, não é você que costuma dizer que quer deixar de sofrer porque você sofreu uma humilhação, foi exposto? Deixa de ser vaidoso. Deixa de ser vaidoso. Gente, mas tira com a mão. É tão gostoso. Aí você até relaxa. Você, não, olha que bacana, que interessante. Porque o egoísmo nos leva até essas imperfeições. Nos leva até esse vício. Porque como eu sofro, o egoísta sofre. Ele sofre, como ele não é sempre bajulado, como ele queria, ele tem que anestesiar o sofrimento. Então ele vai para a substância. Porque ele tem que anestesiar um sofrimento que ele está carregando. E justamente porque ele entra em contato com essa dor e com esse sofrimento, porque nós transformamos, gente, os vícios em virtudes, não é porque nós somos bonzinhos. Vocês estão achando que a gente se transforma porque a gente é bonzinho? A gente transforma porque a gente sofre. Então, na hora que eu começo a entrar em contato com essa dor, com esse sofrimento causado pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, o único caminho que eu tenho pela frente é me transformar, se eu quiser sair dessa dor. É o único caminho que eu tenho. Então, para que o egoísta pare de sofrer, ele tem que deixar de ser egoísta. É a única alternativa. É por isso que os espíritos falam assim, para você tratar um vício, você tem que ir na causa. Não adianta você tratar o vício. Não adianta você tratar o vício em si. Vamos internar, o fulano bebe. Lógico, tem casos que precisa. Tem casos que precisa. Vamos tirar ele do meio, ótimo, vou dar um tempo para ele elaborar. Mas se você não trata a causa, meu amigo, hoje, na nossa ciência, a gente já sabe que a causa estão nos relacionamentos. Mas o Espiritismo vai um pouquinho mais além. E ele vem dizer que a causa, na verdade, está na imperfeição do espírito apresentada, que é o orgulho e o egoísmo. Então, a virtude, quando ela aparece, é porque ela veio transformada de um vício, porque o espírito sofreu tanto com esse vício, mas tanto, que a única saída que ele vê para ele mesmo é transmutar vício em virtude. Então, os espíritos, sempre eles, lógico, eles vêm nos dizer assim. Pergunta 893, Kardec questiona, qual que é a mais meritória de todas as virtudes? Aí os espíritos respondem, toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Toda vez que há resistência voluntária aos maus pendores, há virtude. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal. Se a causa de todos os vícios é o egoísmo, é o contrário do egoísmo para eu tratar isso, então. É a mais meritória virtude, que é sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória de todas as virtudes é a que assenta na mais desinteressada caridade. Na mais desinteressada caridade. Então, você quer tratar alguém que está no vício? Você tem que tratar a imperfeição moral. A imperfeição moral. Porque o amor, que é a mais sublime das virtudes, aqui ele coloca a caridade. Caridade, caritas. Muitas vezes a gente confunde caridade com amor. Você pega, por exemplo, Paulo. Tem tradução que fala assim, por mais que mesmo que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver caridade... Tem outras traduções que trazem. Por mais que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, nós confundimos, porque elas têm a mesma raiz etimológica, caridade e amor. Mas o que está lá é ágape, é amor. Então, o amor é a mais meritória de todas as virtudes, é a mais meritória de todas as virtudes, porque todas as outras são filhas do amor. Todas as outras virtudes são filhas do amor. Então, você pega Paulo de Tarso, ele fala assim, o amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê. O que ele está querendo dizer? Quando o amor tudo sofre, ele está falando o seguinte, qual é a virtude que é filha aqui? A resignação. O amor tudo espera. Qual que é a virtude que é filha aqui? A paciência. O amor tudo crê. Qual é a virtude aqui? Fé. Então, a gente vê essa frase, a gente acha que é sempre direcionada ao outro, né? O amor tudo sofre, porque o outro me faz sofrer. O amor tudo espera, porque eu estou esperando o outro se melhorar. O amor, tudo crê, porque eu creio que o outro pode se melhorar. A gente sempre joga para o outro. Na verdade, a gente tem que olhar essa frase como amor próprio, porque o egoísmo ele pode se transformar em duas coisas, ou na egolatria ou no amor próprio. Então, a gente tem que olhar essa frase, direcionada para o meu próprio amor. O amor tudo sofre.
Resignação. Ele sofre por causa da condição atual que ele apresenta. Ele sabe que ele é mais do que isso. Então eu tenho que direcionar para mim. O amor tudo espera, paciência, porque ele sabe que ele vai se transformar aos poucos. Ele sabe que ele está evoluindo e que aos poucos ele vai se transformar em alguém melhor. Por isso que ele espera, ele tem que ter paciência. O Emmanuel fala assim, a vida não espera frutos de uma laranjeira nascente, assim como não exige que uma criança assente na cátedra de professor, porque nós temos que ter paciência, espera. E o amor tudo crê, fé, porque a fé direcionada a mim, os Espíritos falam assim, capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé é o sentimento inato no homem da sua destinação futura. Ele sabe o que ele vale, ele sabe para onde é que ele está indo. Então, quando eu tenho isso direcionado a mim, você tem um amor tão direcionado para você, meu amigo. Quando você consegue fazer isso, você tem um amor tão direcionado para você, que você não vai aceitar qualquer coisa. Porque você sabe que o amor que está reservado para você é somente o maior amor do universo. É o amor de Deus por você. Se você se convencer desse amor de Deus por você, você não vai aceitar relacionamento abusivo, por exemplo. Porque você não vai aceitar se relacionar com uma pessoa que te maltrata. Porque você sabe que o que te reserva é somente o maior amor do mundo, do universo. Então você não vai aceitar lixo afetivo, entende? Porque você merece mais. Você sabe que você merece mais. E a pessoa que se convenceu disso, uma das coisas, não aceita que o outro lhe maltrate, mas ela também não se maltrata. Então ela não vai para o vício. Porque o que é o vício do que eu pegar o que é o... Olha o ato, eu pego um cigarro e fumo. Nicotina entra, garra no endotélio, daqui a pouco ela desgarra, ela fere. Eu estou ferindo a mim mesmo. Sabe quando você pega um estilete e se automutila? Você pega uma enxada e fica batendo no seu braço? A pessoa que fuma é a mesma coisa, só que ela está fazendo isso internamente, é que ela não vê. Então a pessoa que já se convenceu que está reservado para ela o maior amor do mundo, ela não se maltrata. Ela não se maltrata, ela cuida do seu corpo. Ela cuida da ferramenta que ela ganhou. Ela não vai maltratar ela com drogas, com sexo desregrado, com outros vícios, onde ela vai fazer mal para ela mesma, porque ela já chegou num ponto de ter amor próprio. E quando você chega no ponto de ver alguém com amor próprio, gente, é bom demais da conta. É bom demais. Eu gosto, esse exemplo também é batido, mas a gente conta de novo, porque ele vem, encaixou aqui. Eu saindo do Hospital do Câncer, e eu termino com esse exemplo, eu saindo do Hospital do Câncer, já um tempo atrás, elevador, aí tinha um elevador, atrás de mim um casal. Esse casal que se forma à meia-idade, 50 anos, um sai de um relacionamento, outro sai do outro relacionamento, começam a namorar e tal. Aí, nós três dentro do elevador, ela vira para ele e fala assim, bem, sabe aquela hora que você foi no banheiro? Aí ele, sei. Aí ela, pois é, rapaz, seu celular pulou na minha mão, e eu tive que olhar, e quando eu olhei, tinha 3 chamadas dela, que era a ex. Tinha 3 chamadas dela. Como é que você me explica isso? Eu estava quietinho, nessa hora eu dei um passinho para trás. Fiz assim com a cabeça, assim, essa eu quero escutar. Essa eu quero escutar porque vai dar uma história. Já pensei, vai dar uma história. E agucei ali o ouvido, esperando a resposta de como é que vai sair dessa. Rapaz. E ele virou para ela e falou assim, bem, deixa eu te contar uma coisa. Eu sou o tipo de homem que as ex ficam todas correndo atrás. Me perde para você ver. Nossa senhora, me perde para você ver. E eu pensei assim, nossa, essa eu vou usar um dia. Isso é amor próprio. É a pessoa que sabe o que vale. Ela já se convenceu que ela é a pessoa mais amada do universo. Então, quando você se convencer disso, meu amigo, o que tem para frente é só alegria. Desejo uma ótima vida para vocês. Peço desculpas ter cansado vocês esse tempo todo, mas agradeço demais a paciência que tiveram e uma boa noite para vocês.